Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Professor Emerson aí na área, tá? E vamos lá para mais uma aula, beleza? Meninos, vamos continuar então o nosso conteúdo falando então de reações químicas, tá? Nós vimos lá na aula passada quais são os componentes de uma reação, tá? Nós falamos também um pouquinho sobre é, as partes de uma reação, tá? O que é um reagente, o que é um produto, certo? Nós chegamos até a falar sobre o processo de balanceamento de reações químicas, tá? Só que hoje, gente, vamos dar um foco, tá, na classificação das reações, certo? Vamos ver, então, como elas podem ser classificadas e tudo mais. Então, vem comigo, meninos. Opa, deixa eu voltar para cá. Show de bola, gente. Opa, tá aqui. Show. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui essa minha carinha redonda para vocês, tá? E aí, vamos começar então a brincadeira, tá, pessoal? Então, de antemão, tá? As reações químicas, elas podem ser então classificadas de 4 formas, tá? Elas podem então, só que aí vamos ver então, gente, como é que essas reações, quais são as características dessas reações para que elas possam então ser classificadas, né, dessas 4 formas, tá bom? Então, a primeira classificação delas, né, pode ser chamada então de reações de síntese ou adição, tá? Então, observa o seguinte, gente, tá? É quando duas ou mais substâncias reagem produzir uma única substância complexa, tá? Então, observa o seguinte, ó, você vai ter aqui, gente, ó, o carbono mais o oxigênio. Então, essas duas substâncias estão reagindo, tá? Olha aí, gente, estão se transformando em CO2. Vamos observar, então, alguns detalhes dessa reação. Tá vendo esse triângulozinho aqui, o delta? Pronto, esse delta, gente, aqui na reação, tá? Ele vai simbolizar aquecimento, beleza? E observe outro detalhe, essa setinha aqui, ó, em cima do CO2, tá? Isso significa, gente, que ele é um gás, está sendo formado, certo? Então está partindo para o seu estado gasoso, está sendo, está evaporando, tá? Evaporando, né? Está passando para o estado gasoso, beleza? Show de bola, menino. Olha essa outra reaçãozinha aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, S mais O2. Então, de novo, ó, com aquecimento, formando aqui o SO2, que também vai formar um gás. Então, aqui vai para o estado gasoso. Agora, vamos se ligar nessa reação aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, CaO mais H2O, produzindo, então, CaOH2. Agora, se liga numa coisa, pessoal. Presta atenção numa coisa, beleza? Observe que essas duas reações acima, elas acontecem com reagentes sendo substâncias simples. Lembra? Quando tem um único elemento. Já essa reação de baixo, ela acontece com moléculas, né, substâncias compostas. Então, quando isso acontece, gente, nós temos então um nomezinho especial para essas reações, tá? Nós temos aqui uma reação de síntese ou adição, certo? Então, a gente pode chamar isso aqui de síntese total, tá? Uma vez ela acontece com substâncias simples. Quando ela acontece com substâncias compostas, nós dizemos que essa reação é uma reação síntese parcial, certo? Então, se liga nesse bizu, pessoal. Então, reação, síntese total e síntese parcial. Beleza aí? Tranquilo? Vamos descendo então, tá? Aí você tem aqui a segunda classificação, tá? Reações de análise ou de decomposição. Análise ou decomposição. Então, como o próprio nome já diz, ó, na reação acima, a reação de adição, as moléculas vão se juntar, né? Vão se unir, se sintetizar. Enquanto que na decomposição eu vou ter a quebra da minha molécula, tá? Então, observe que você vai ter essa reação, ó, onde você vai ter, ó. Então, vamos lá. Substâncias compostas, uma substância composta que é dividida em duas ou mais substâncias, tá? Então, aqui você tem aqui o óxido de mercúrio, que devido ao aquecimento vai se transformar em mercúrio e O2, tá? Então, olha a setinha de novo, ó, passando para o estado gasoso, tá? Então, indo embora, beleza? Então, você tem aqui também essa outra reação, pessoal, ó, você tem 2KClO3, que devido, então, à presença, olha aí, ó, aquecimento e, tá, óxido de manganês. Olha aí, pessoal, presta atenção, hein? Tá, ó, aquecimento e óxido de manganês, tá? E aí, ele vai transformar, então, em duas substâncias, beleza? Então, olha bem, eu tenho uma, está se dividindo em duas. Então, eu tenho aí uma quebra da minha molécula, então a gente associa com decomposição, tá? Agora, na reação anterior, é justamente o inverso. Eu vou ter duas substâncias ou mais, tá? Que se juntam formando uma substância.
Beleza? Sim? Tranquilo? Show de bola. Vamos observar esse outro exemplo aqui, ó. Tem aqui o nitrato de cobre, tá? Ou nitrato cúprico, certo? Que devido ao aquecimento se transforma em óxido de cobre, tá? Ou óxido cúprico, tá? Dióxido de nitrogênio e O2, beleza? Então aqui, gente, ó, é uma reação que acontece, tá? Devido ao aquecimento. Então essa reação, ela pode receber um nome especial, tá? E o nome dessa reação, tá? Reação de pirólise, tá? Piros, né, vem do fogo, certo, gente? Piros vem do fogo, beleza? Então, pirólise, beleza? Pessoal, uma reação de pirólise é uma reação de decomposição? Sim, tá? É um tipo especial de reação de decomposição. Essa reação de decomposição recebe um nome específico, tá? A gente chama então de pirólise, beleza? Aí você tem essa outra reação que acontece na presença de luz. Opa, então luz, eu vou lembrar de fotólise, tá? Então lembra, foto, né, vem da ideia de luz, tá? Fóton, lembra do fóton lá de Planck e tal? Pronto. Vem daí mesmo, tá, pessoal? E lise, né, a gente já sabe então que vem de quebra, tá? Então, lise. Beleza aí? Então nós temos a pirólise, que relaciona então a aquecimento, né? Fogo. Nós temos aqui a fotólise relacionada à luz e nós temos aqui essa outra que envolve energia, tá? E aí, como já está dizendo aí sobre essa reação, é a eletrólise, tá? Que envolve eletricidade. O símbolo da eletricidade, gente, deixa eu desenhar aqui para vocês verem, tá? O símbolo da eletricidade é o lambda, tá, pessoal? Lambda feio, né, professor? Vamos, né? Pronto. Tá aí, ó, tá? O lambda, ele é o símbolo utilizado também em reações químicas, tá? Então, quando aparecer, tá, algo desse tipo para você, então você já abaica que é nós. Copia aí, pessoal, bate uma fotinha aí que agora eu vou apagar, beleza? Pronto aí? Show, galera, vamos nós. Pronto, e tudo. Vamos descendo, vamos descendo. E aí, gente, surgem então essas reações aqui, ó. Então, vamos lá. Reação de síntese ou adição, análise ou decomposição. E a terceira agora, pessoal, reação de deslocamento ou de substituição, ou ainda chamada de simples troca, beleza? Olha o tanto de nome que pode ter, então, esse tipo de reação, tá? Reação de deslocamento, você vai já entender por que deslocamento, tá? Reação de substituição, uma vez que você vai trocar um átomo por outro, ou simples troca, beleza? Então vamos entender o seguinte. Então, ó, ocorrem quando substância simples reage com a substância composta e desloca desta última nova substância simples. Oh, vamos lá, né? Olha aqui, ó, eu tenho um cobre que está sozinho, então é uma substância simples. Aqui é uma substância composta. Aí formou o quê? Presta atenção, presta atenção. Uma composta e uma simples, beleza? Então se liga uma coisa, pessoal. Eu tenho duas de um lado e tenho duas do outro. Se você observar, nesses casos anteriores, olha aqui, ó, eu tenho duas que formou uma. Olha aí, tá? Aqui eu tenho uma que se transformou em duas. Beleza? Então, observe que a quantidade de um lado e do outro são diferentes, tá? Agora aqui não, pessoal. Aqui as quantidades vão ser iguais, tá? Ou seja, eu vou ter duas de um lado e duas do outro. No caso, uma vai ser simples e outra composta e outra simples, beleza? Então, observe o que está acontecendo. Sinta a essência do negócio. Eu vou ter o cobre, tá? Que é um metal. Então, você vai olhar o metal que está ligado nessa molécula. Normalmente é o que está na frente, tá? Ele vem na frente, o metal, beleza? Então, esse cobre, se ele for mais reativo do que esse metal, ele vai empurrar ele, tá? Se ele for mais reativo, tá? Então, o cobre vem, empurra a prata, sai fora a prata e toma o lugar da prata, beleza? Vai lá e se liga, então, ao nitrato, tá? E a prata, então, vira uma substância simples, beleza? Professor, mas como é que eu vou saber disso? Tá aqui, meu filho, olha. Rapaz, ó, tabelinha de reatividade, tá? Então, quanto mais reativo, tá? Então, lembra, se o cara que está sozinho for mais reativo, ele toma o lugar do outro, beleza? Então, lembra, esse mais reativo é o mais forte. Se o cara é mais forte, empurra o doidinho para lá e já era. É nóis. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aqui, ó, o ferro e o cobre. Opa, o ferro está aqui, ó. O cobre está aqui. Então, o ferro está mais à esquerda, ou seja, ele é mais reativo. Então, se ele é mais reativo, ele empurra o cobre e se liga ao sulfato, deixando o cobre sozinho.
Ei, pessoal, olha aqui a setinha para baixo. Tá vendo? Significa que ele está virando um sólido, tá? Então, setinha para baixo virou sólido. Setinha para cima virou um gás, tá? Então, fica ligado aí, pessoal. Bom, pessoal, o ferro, ele pode tomar aqui, ó, o lugar do hidrogênio? Pode, né? Porque o ferro é mais reativo. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Bom, agora vamos se ligar numa coisa, tá? É bem simples, ó. Substância simples, composta, que vai formar uma composta e uma simples. Então, sempre que eu tiver, gente, ó, a quantidade, ó, igual de um lado da reação, igual a quantidade do outro, ou seja, ó, dois compostos de um lado, dois compostos do outro, aparecer uma substância simples, vai sem medo, simples troca, tá? Também chamado de deslocamento ou ainda substituição, beleza? Então vamos descer para cá, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Magnésio e mercúrio. Vamos analisar o seguinte aqui. Vamos analisar o seguinte. Nós temos aqui elementos da família 1A, elementos da família 2A. Aí nós temos aqui alumínio, os metais comuns, tá? O hidrogênio e os metais nobres, tá? Então tenta lembrar desses detalhes aí, beleza? Aqui vai ter só as inversões aqui, ó, no caso de reatividade, tá? Potássio, bário, cálcio, sódio, magnésio, tá? Aí no caso, beleza, família 1A e 2A. Aí você tem aqui, ó, alumínio, metais comuns, tá? E aí o hidrogênio e os metais nobres. Quando nós estivermos falando de eletrólise, tá? O hidrogênio vai ser deslocado daqui para cá, beleza? Mas aí são cenas aí mais para frente, está lá no segundo ano de vocês aí falando de eletrólise. É uma das coisas mais lindas aí que eu acho da química, tá? Então vamos nós. Então, meninos, observa aqui, ó, o magnésio, como ele é da família 2A, ele está lá deslocado lá para a ponta, né? Lá para a ponta lá, certo? Então ele é mais reativo do que o mercúrio, que está lá, ó, metal nobre. Então ele vem, toma o lugar do mercúrio, tá? E se liga então ao sulfato. E aí o mercúrio, ó, pega o beco, beleza? A mesma forma que o ferro é mais reativo que o cobre. Agora observe, prata e alumínio. A prata está lá nos metais nobres, enquanto que o alumínio está lá, ó, na rabada, lá junto com a galera lá, os metais comuns. Então, como o alumínio é mais reativo do que a prata, então essa reação não vai acontecer. Beleza? Assim, tranquilo? Show. Vem comigo. E aqui, pessoal, se liga, ó. Tem duas substâncias formando duas substâncias, tá? Então, quando isso acontece, opa! Só que agora se liga uma coisa. Lá naquele caso anterior, eu tinha uma substância simples e uma composta. Agora aqui, no caso, as duas são compostas. Olha como é fácil enxergar isso, né? Então, duas substâncias compostas formando duas substâncias compostas. Então, no caso, eu vou ter uma reação de dupla troca ou ainda de dupla substituição, tá? Então, vê como é fácil, tá? Essa classificação de reações. Massa. Então, vem comigo, vem comigo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Tem então a questãozinha aqui, trouxe aqui duas questões para a gente brincar, beleza? Bem facinho, tá? Vou deixar logo as duas aí logo de cara e vem comigo. Bateu o olho nessa reação, olha aqui, ó. Eu tenho duas substâncias formando uma substância. Então, tenho duas que formaram uma. Então, elas estão se juntando, estão se adicionando. Então, opa, já matei. Reação de síntese ou adição. A baica aí, pessoal. Já a segunda reação, eu tenho uma substância que está se dividindo em duas substâncias, tá? Então, no caso, é uma reação de análise ou ainda tá? Vamos supor que você estivesse fazendo uma questão, gente, ele desse um nome específico para essa reação, tá? Essa reação aqui, ó, ela está utilizando aquecimento. Então, essa reação também é classificada como reação de pirólise, tá? Então, lembra desse detalhe aí. Então, gente, a alternativa correta é a letra, opa, síntese e análise. Opa, então vai lá. Bufo. Síntese e análise, letra A, tá? Nossa, fácil demais, não é? Por isso que eu digo, rapaz, química é fácil, tá? Então, arrocha, papai, arrocha. Vamos aprender, vamos aprender. Então, ele está falando aqui, gente, ó, de alguma das reações do nome, tá? Referente a esses que estão em negrito aqui, certo? Então, vamos logo colocar o nome dessas reações para a gente não esquecer, tá? Então, tem, ó, duas substâncias que vão reagir produzindo duas substâncias.
Então lembra, ou vai ser simples troca ou vai ser dupla troca. Só que aí você sabe o seguinte, ó, que as duas substâncias são compostas. Então vai sem medo, né? Então a reaçãozinha de dupla troca. Troca. Show de bola, pessoal. Bateu o olho aqui, ó. Duas substâncias formando duas substâncias. As substâncias do lado esquerdo são compostas e as duas também são compostas. Então, de novo, pessoal. Então tem uma reação de dupla troca. Ou também chamada de reação de dupla substituição. Não esquece, hein? Não esquece. Vai vendo, vai vendo. Tá? E aqui, pessoal, por último, o que é que nós temos aqui? Eu tenho uma substância que está se transformando em duas. Então, no caso aqui, nós vamos ter uma reação de análise, ou ainda também chamada de decomposição. Então, ó, vamos logo analisando, não. Então, essa é a primeira parte, tá? Em dupla troca. Beleza. E o nome desse composto aqui, ó, é sulfato de cobre 1. Rapaz, essa dúvida é cruel, né, pessoal? Mas fica ligado, tá? O sulfato, certo? Ó, o íon sulfato, ele tem essa carga aqui, ó. Beleza? Então, os compostos de enxofre normalmente tem carga 2, tá? Menos 2. O de nitrogênio, menos 1. Fosfato, menos 3, tá? Então, pega o bizu, pessoal. Se tu tem um cobre para um fosfato, tá? Você vai ter 1 para 1. Se a carga do sulfato ela é menos 2, pessoal, quanto é que tem que ser a do cobre para neutralizar menos 2? Então, a carga do cobre só pode ser aqui, no caso, mais 2. Porque mais 2 com menos 2 neutraliza e você tem esse balanceamento de cargas, tá? Então, gente, o cobre tem carga mais 2. Então, se o cobre tem carga mais 2, quer dizer que o NOx dele é 2, tá? E não 1, como ele está dizendo aqui na questão. Beleza? Então, anota essa aí, essa letra A está errada, pessoal. Papoca essa letra A. Vamos analisar. Em 3, reação de síntese. É síntese? Não. Então, vai lá. Papoca, ó, ligeiro, né? Em 2, dupla troca. 2, dupla troca. Beleza. É o nome dele, hidróxido cúprico. Opa! Show de bola, menino. Vai cair nessa letra C. Vai sem medo, pessoal. Mas, professor, por que hidróxido cúprico? Ah, pessoal, simples, ó. O cobre, ele pode ter 2 tipos de NOx, tá? O NOx dele pode ser mais 1, ou o NOx dele pode ser mais 2, tá? E aí existe uma nomenclatura lá de base, gente, que a gente já aprendeu, né? Que pode ser utilizando o prefixo, o sufixo oso ou ico, tá? Então, no caso, aqui seria ó, hidróxido de cobre 1, porque você só tem um OH, então o NOx dele aqui no caso é caracterizado mais 1. Como são 2 OHs, o NOx dele aqui vai ser mais 2. E aí você pode colocar hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Ou ainda, aqui no caso vai ficar hidróxido cuproso, tá? Né? Vem do latim cuprum, tá certo? E aqui vai ficar hidróxido cúprico, tá? Então é justamente como tá correto aqui pra gente, beleza? Então você pode ter o ferro, que é mais 2 ou mais 3, tá? Daí vem aquela expressão sulfato ferroso. Ah, a menina tá com anemia, sulfato ferroso. Então ferroso lá do ferro, porque o ferro pode ser mais 2 ou pode ser mais 3. Só que no caso o menor é 2, então por isso sulfato ferroso, tá? E aí vai, pessoal, tá bom? Beleza, pessoal? Então, finalizamos aqui. Show de bola, né? Viu aí como é fácil? Anota tudo aí, pessoal. Bate aquela fotinha, bate o print, tá? Agora eu vou apagar. E é nóis, meninos. Galerinha, espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, até a próxima. É nóis. Valeu.